Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma live aqui no nosso programa, no nosso canal do Reconexão Essência. Vou chamar aqui a Shirley. Já falar, né? O quanto dói dizer adeus. Oi, Shirley. Oi, tudo bom? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Continua ilhada no quarto, porque a bagunça continua lá na sala. E é legal porque você está nesse quadro aí, né, cheio das viagens e às vezes quando a gente tem que dizer adeus e ir embora para fazer outros projetos na vida, seja eles quais forem, a gente sente a dor da ruptura, né? E nosso cérebro reconhece, porque a gente cria muitos hábitos na nossa vida, né? Então, essa dor ao dizer adeus, né? Seja para filhos, seja para um projeto, seja para um país, dói, não tem como aquilo não mexer com as nossas glândulas endócrinas, não causar uma das emoções que é a tristeza. A tristeza por quê? Porque a tristeza é sempre uma lembrança daquilo que aconteceu. Então, poxa, não vai acontecer mais. Eu não vou mais acordar, não vou ter mais a mesma rotina com aquela pessoa, ou com aquele trabalho, ou com aquele projeto, ou com aquele relacionamento. Tenho que criar novas rotinas agora para mim. E essa ruptura, até o corpo e a vida e os novos posicionamentos forem acontecendo, né, com a pessoa consciente de que isso está acontecendo, demora um tempo, né, Sheila? E quando a gente passa por essas rupturas. Demora e assim, são sentimentos contraditórios, falando inclusive de filhos, né? Eu mesma, eu criei os meus filhos para o mundo, né? Assim, eu fico muito feliz de ver eles correndo atrás dos sonhos deles, mas toda vez que vou levar no aeroporto, dá aquela dor, daquela coisa de, ai, agora eu vou. E não é um lugar onde eu posso pegar o carro e vou visitar, né? Tão longe demais. Então são sentimentos contraditórios, que da mesmo jeito que a gente ama muito e quer que eles ganhem mundo e quer que eles corram atrás dos sonhos deles, é o que você falou agora há pouco. A gente fica apegado à rotina. Que nem a minha filha está passando férias aqui agora. Então, assim, é gostoso levantar, ver que ela está no quarto, ó, vamos no cinema, vamos fazer um supermercado junto. E você vai meio que se acostumando com isso, né? Preenchendo o seu dia com essas pequenas coisas. Que é legal, é muito. Por isso que é tão importante, a gente fala da síndrome do ninho vazio, principalmente os pais, né? As mães, inclusive, que a gente tem uma relação de que quer botar debaixo da asa e deixar aqui, né? É importante a gente ter os nossos projetos, outras coisas que vão nos preenchendo. É importante entender que a gente consegue criar novos hábitos, novos amigos, preencher a nossa vida com coisas bacanas. Sempre vai ser chororô na hora da despedida? Vai. Com o tempo vai melhorando, mas assim, sempre dá aquele aperto no coração. Mas fica muito pior quando a gente não cisma de não querer desapegar. E a gente mesmo, né, como nos nossos assistidos, né, Sônia? Quantas pessoas a gente não pega, a gente não atende, que assim, tá doendo, o relacionamento já foi faz tempo, não tem mais, não tá acrescentando mais nada. E aquele apego. E aí você começa a mostrar para a pessoa que aquilo não é amor, porque amor liberta. Quando a gente ama de verdade, a gente tem saudade de quem está longe, de filho e tal, mas a gente quer ver aquela pessoa feliz, a gente quer ver aquela pessoa ganhando asas, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em separar o que é amor do apego. E a gente se apega a tudo. Eu me lembro quando do meu divórcio, assim, não era a falta dele que eu sentia, era a falta do que ele representava. Da instituição, do casamento, dos hábitos que foram gerados juntos. Sabe, quando você começa a fazer aquelas perguntas, mas eu gosto mesmo de estar com a pessoa ou eu gosto do que ela me proporciona? Né? E aí também tem dependências financeiras ou dependências emocionais.
a gente tem que... É por isso que a gente bate sempre nessa tecla do autoconhecimento, do trabalho interno, né? Porque quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo e o que a gente está fazendo, a gente passa a tomar decisões melhores e mais acertadas. Aí a gente entende que eu estou com aquela pessoa por carência, eu estou com aquela pessoa porque eu não dou conta de estar comigo mesmo. Uhum. Fácil? Não, trabalhos de anos, né? A gente sabe disso, né, Sô? A gente sabe. É. A gente, inclusive, puxou esse tema hoje em homenagem, em solidariedade da nossa amiga querida da Chan, que hoje está se despedindo da filha dela, né? Que está indo para Belo Horizonte, é isso, Sônia? Está indo para Belo Horizonte. Até a gente está esperando porque ela está no aeroporto. E a gente sabe dessa dor. Por mais que nós, como terapeutas, né, a gente entender tudo isso é muito legal de falar, né? Mas quando a gente está lá vivendo a situação, né? E da Chan, o que está mais próxima agora, filha única, né? Então, lá e a menina indo viver uma nova experiência, né? Depois de tanto tempo ali, né? É algo assim, é uma ruptura muito grande. Por mais que a Chan esteja preparada, por mais que ela seja terapeuta, por mais que tudo, né? É uma ruptura. E quando acontece Vai do mesmo rupturas jeito. na nossa vida, é claro que a gente vai lá e fala, nossa, vai ser o melhor para você, vai ser. E o depois é que a gente sente, né? Porque, por exemplo, na hora de uma separação, eu lembro que uma vez eu separei de um namorado meu. E aí foi assim, sabe aquela coisa, né? Intensa. E aí eu peguei, cheguei em casa, eu lembro que eu coloquei uma música da Legião Urbana, uma música bem triste, porque eles têm umas, né, que são. Eu ouvi mais de 10 vezes a mesma música. Eu ouvi tanto, deixei tanto aquela emoção, né? Porque eu nem era terapeuta, que eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos. Deixei aquela música. Ouvi. Sabe quando foi esgotando? E eu lembro dessa experiência que eu tive. Que aí eu desliguei a música e falei, nossa, Chega. mesmo que ele queira, eu não quero mais, né? E aí essa experiência ficou marcada para mim, porque às vezes a gente tem medo de sentir. E quando a gente se entrega para esse sentir, né, de cara e coragem, vou sentir essa dor, né? E deixar vir, e deixar vir, e deixar vir, aquilo parece que a gente vai abraçando, dando um contorno para aquela situação e para seguir a vida, para criar novas rotinas, porque esse é o difícil, né? Qual É tipo de ser legal. criar E de desculpa, rotina. e desculpa te interromper, mas assim, precisa viver o luto, né, Sônia? Uhum. Precisa viver o luto. A pessoa fala, o tempo cura. Não, o tempo não vai curar se você não fizer seu trabalho interno. O primeiro passo é chora sim, se descabela sim, queima as fotos se tiver que queimar sim. Vive esse luto. É que nem você Uhum. falou agora há pouco. Entra profundamente nessa dor. Né? Chora tudo que tem que chorar. Porque o que acontece muito, que a gente vê muito, as pessoas, principalmente falando de relacionamento afetivo íntimo, né? Acaba um relacionamento e começa outro. Né? Mal deu tempo para nada, coloca outra coisa no lugar. Primeiro que você Posso? vai atrair, Uhum. primeiro que você vai atrair mais do mesmo. Uhum. Né? Óbvio, você está na vibração, você vai atrair aquilo. E assim, é só uma questão de tempo para você de novo enfrentar a mesma situação. Né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado para não ir para os pequenos prazeres quando tem quando alguém que você ama muito vai embora, e aí qualquer pessoa, um relacionamento afetivo íntimo, filhos, enfim, vive o luto. Encara, vai, que nem falando da nossa amiga querida, né? Eu lembro quando a minha filha foi entrar no quarto, ver que as coisas dela não estavam mais lá. Cara, rompeu, acabou. E muda. E a avó, quando volta, mesmo para visitar, é engraçado, mas volta como visita. Porque eles vão, eu falo muito, inclusive, do meu mais velho, que está até casado lá na Inglaterra e tal. Quando vem, é lindo, é gostoso estar com ele aqui. Mas ele tem já os hábitos dele, da casa dele. Nunca mais vai ser a mesma coisa. E é importante entender isso. Não vai ser mais. Quando ele vem, ele vai te visitar como visita. Ele não é mais
parte da... Aonde você põe o prato não é o lugar que ele põe o prato dele, sabe? São hábitos, são coisas que, assim, que mudam. Ele tem o jeito dele, a casa dele. Então, e é importante entender que mesmo quando ele voltar, não vai ser mais a mesma coisa. Nunca mais vai. Então, é uma ruptura, sim. É um passo grande, tanto para quem está indo como para quem está ficando. Para quem está indo também. Então, é tão importante quando a gente vê que o filho está indo e dá essa força. Fala, não, vai, filho. Eu sei, vai doer nas próximas semanas, mas vai, eu estou por aqui. Porque a gente fica, não vai não. Fica aqui comigo. Não tem crescimento nem para um nem para outro, mas eu conheço, a gente atende, né, pessoas com apego que, não, eu não quero que meu filho vá embora. E, gente, em sã consciência, quem é que quer um filho, por exemplo, com 30 anos dentro da sua casa? Eu não queria, de verdade. Mas tem algumas pessoas que têm tanta carência que querem isso. Que a filha ou que o filho fica ali, dentro de casa. Tá com 40 anos e tá aquela coisa, né, assim, aquela simbiose estranha que a gente fala, né? Então é importante olhar, sem julgamento. A gente não está aqui julgando, nem jogando água fria em ninguém. Mas, assim, levando realmente para essa consciência. O que eu quero? Eu quero um filho autônomo, eu quero um filho bacana, que está crescendo, que está buscando sonhos. Ou alguém dependente que está aqui há 30 anos dentro da minha casa, dependendo ainda de mim. Vai doer? O tchau vai doer. E é o que eu falo, toda vez que vem de férias, quando volta, é aquela choradeira lá no aeroporto. Mas tudo bem, 1, 2 semanas e vida que segue. Agora, só segue legal se a gente realmente preencher os nossos dias com outras coisas. Mãe tem muito disso, né? Falando da relação com filhos. A gente meio que passa uma vida toda vivendo por eles, fazendo para eles. E aí, quando eles batem as asas, é a síndrome do ninho vazio que o pessoal chama, né, Sô? Então, assim, em paralelo a ser mãe, a gente não pode esquecer que nós somos mulheres, profissionais. É importante ter esse olhar do que eu gosto, o que eu vou fazer quando, de repente, me sobrar tempo. Né? Quando eu deixar de ser mãe turista. Enfim, quando eles crescerem e forem embora. Acho que isso é tão importante, assim, a gente tem em paralelo manter os nossos sonhos. Não viver os sonhos deles, né? Ou deles, filhos, ou dele, parceiro. Eu tenho uma tendência, enquanto 9 no Enneagrama, eu falo muito disso, de me perder no outro, de me perder na agenda do outro. Então é importante ter essa consciência, porque senão eu começo a colocar tudo que é do meu parceiro ou dos meus filhos à frente dos meus projetos. E é um exercício diário, mesmo agora. Minha filha está aqui de férias. Para eu manter a minha agenda e não me perder, tipo assim, deixar de fazer algo importante para mim para levar ali a algum lugar, é facinho. É muito fácil. Eu me pego no meio do caminho falando, não, cara, eu estou cancelando algo que é importante para mim só porque ela está aqui de férias. Tá bom, bacana, ela está aqui de férias. Beleza, mas eu não posso deixar de fazer. Porque ela vai embora. E tem que ir. Então, esse conhecimento de si, né? Esse olhar para si, falar, nossa, tem vida e tem grandes bênçãos em tocar a sua vida sozinha, sem usar o outro, e esse outro pode ser filho, marido, como amuleto, como uma muletinha, né? Você falou algo bem interessante, que eu tenho outras coisas. E quanto mais a gente aumenta o leque na nossa vida de outras coisas, né? Pode ficar muito mais saudável quando acontecer a despedida, né? Deixa eu ver o que aqui a Amy Rose coloca. Rossi. Minha filha acabou de ir para Belo Horizonte para estudar. Será uma etapa importante, porém difícil neste começo. Nossa, Rossi. Coincidência. Coincidência, Chan. Tanto é que ela não conseguiu entrar. Ela ia entrar lá do aeroporto, né, aqui na live, porque ela está colocando a filha lá também no avião. No avião, tá acontecendo essa despedida agora lá com ela e com tudo que envolve toda essa questão da ruptura, né, dessa dedicação, dessa vida que a gente cria em torno quando nasce um filho, né? Então são muitos anos fazendo às vezes a mesma rotina, a mesma coisa, preparando coisas, pedindo para arrumar quarto ou não pedindo para arrumar quarto. Apaga a luz.
apaga a luz, levando para um lugar, levando para o outro, cuidando de um monte de coisa, acabou, né? E às vezes, quando a pessoa não tem o que você falou, outras coisas, né? Aquilo fica, e agora o que será da minha vida? É muito mais fácil quando eu falo, tá bom, né? Lá fui, levei, é uma ruptura, mas e agora? Nossa, eu tenho uma agenda, eu tenho, sei lá, ginástica para fazer, que eu já estou empenhada, eu tenho meus projetos, eu tenho a minha agenda com isso e com aquilo, né? Então, eu tenho outras atividades, porque a grande dor que eu vejo nos atendimentos é a pessoa se dedicar completamente a uma função. E nós somos humanos, a gente tem uma gama imensa de possibilidades que a gente pode colocar para fazer. E quando aquela colinha, que é o filho, que está ligando, às vezes, aquele relacionamento vai embora, não tem mais cola também. Porque eu não abri outras possibilidades na minha vida. Igual você falou, eu me perdi, vou falar assim, de dentro, né? Nesse relacionar com o filho como sendo a cola. E agora? E se eu não tiver mais isso? Aí começa a grande dor, né? Startam as emoções. Na neurociências, eles até fazem testes para colocar quando está acontecendo essas rupturas. E quando acontece essa ruptura e a gente começa a olhar para trazer imagens dessa pessoa que se foi, né? A gente está falando aqui do filho, porque a Chan está passando por isso agora. E ficar olhando, e que não sei o quê, porque como que vai ser, que não poderia ter acontecido. Vai ficando uma dor imensa ali. Porque ela só colocou o foco em ser mãe, às vezes, em ser pai. E o resto não é tão importante. Às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira só pensando no bem-estar da família e do filho. E quando isso se desfaz, ela não vê sentido mais no trabalho, né? Porque o trabalho não era em prol dela produzir e se sentir livre e amada e amando, mas estava ali num lugar de sustentação apenas do outro. E aí eu não vejo mais não vejo mais alegria, não sinto mais essa sensação de estar produzindo. As pessoas que se aposentam, que também é uma grande ruptura, às vezes sentem isso, porque o trabalho, para nós humanos, é o que mais nos aterra. E quando a pessoa se vê aposentada, sem outras atividades, ela começa a entrar numa rotina médica e não acaba mais. Então, descobri que eu tenho um problema no joelho, aí depois do joelho passa para a coluna passa. E ela começa a viver disso, uma morosidade, né? Porque aquilo não está mais fazendo sentido, né, para ela. Essa é algo que a gente coloca aqui, porque como terapeutas energéticas, espirituais, como psicanalistas também que somos, né? Esse apego, ele é muito profundo, né? Muitas vezes o que a gente chama de amor é apego, porque esse amor incondicional, esse amor, né, que a gente está em busca, ele é mais libertador, né? Uma coisa é eu falar que eu amo o passarinho e colocá-lo numa gaiolinha porque eu amo. Outra coisa é eu criar um jardim e deixar eles livres, eles vêm quando quiserem, quando se sentirem à vontade, né? Então, esse é um amor que a gente ainda está construindo na gente. E a maior dor que eu acredito que seja nas rupturas, na hora de dizer adeus, é que a gente se apegou demais, a gente se apegou à rotina, se apegou a colocar a sustentação da nossa vida de alegria, de realização naquilo, seja no que for, seja no trabalho, no filho, no relacionamento. Não vivo sem aquilo, né? Muitas pessoas que às vezes é casal, e eu atendo casal, mas como casal tem que ser assim, ser assado, né? E aí você vê ali um grande apego. Aí a pessoa não vai tendo a satisfação interna de libertação. E quando ela não tem essa sensação, qualquer ruptura que seja, qualquer destaque que tenha nesse relacionamento da pessoa falar, esse final de semana eu vou visitar não sei quem, mas eu vou com fulano e com... Nossa, já é motivo de que você está me abandonando.
você não me coloca mais como prioridade, você não está aqui, a cobrança para ali para ficar do lado. Porque ali é como se os dois, como dizia um psicanalista que eu gosto, que é o Ângelo Gaiarsa, as pessoas às vezes ficam por presas dentro de uma vida familiar, de uma vida de relacionamento, não pela força do amor, né? Mas por questões de apego e de ameaças mesmo. Se você for, eu vou fazer isso, né? Aí tem a questão, igual você falou, financeira, tem outros tipos de questões. E com filho não é diferente, porque às vezes as mães, elas se doam mesmo a vida toda e deixam de produzirem, de se colocarem mesmo, seja no que for na vida delas, em outras atividades. E elas não permitem que os filhos vão. E quando eles vão, é como se fosse uma morte para elas, né? E muitas vezes essa que seria uma despedida gostosa, que ia deixar saudades, vira um desfecho, né, com muitas mágoas. Eu também atendo pessoas filhos que foram embora e que têm muito receio, muita mágoa, porque a mãe ou o pai falou, se você for, nem precisa voltar, né? Você está nos deixando, então você não quer viver sua vida de conforto, então não precisa voltar. Olha que carga, né? A gente vai colocar, Pesada, né? Então não é só relacionamento afetivo íntimo que a gente se apega. A gente pode também estar apegado a certos padrões, né? De como deve ser uma família. Como assim você vai para bem longe e vai me abandonar? Como que você se atreve a ir para outro país, para outro lugar e me deixar aqui, né? E é tão maluco, né, Sônia, que eu atendo algumas pessoas que assim, a gente, principalmente mães, né, começa a desenvolver doenças para chamar atenção, para fazer com que aquele filho se compadeça e volte. E é claro que é tudo no nível muito inconsciente. Mas assim, acaba de melhorar de uma questão, desenvolve outra e desenvolve outra, mas naquele mecanismo de você tem que vir cuidar de mim, eu não estou bem. É louco, e assim, e aí a gente volta na coisa dos chakras, das energias e tudo mais, né? O corpo da gente só é o reflexo do que vem no energético, na alma, né? E assim, quando a gente fala para a pessoa, você consegue entender que você está desenvolvendo esse monte de doença? Não, imagina. Sim, está. Porque isso faz com que você receba mais atenção. Seus filhos te ligam com mais toda semana e ficam preocupados e fazem de tudo para te visitar mais vezes na semana ou no ano, enfim. E é difícil a pessoa aceitar que ela está nesse processo. Uhum. Porque dói tanto, eu não sei o que fazer sozinha, né? É um apego tão grande que eu começo a adoecer fisicamente para chamar atenção. Uhum. E aí tem dor dos dois lados. E vamos combinar, isso não é amor. Uhum. Não é amor, porque se o filho não está voltando por amor, ele está voltando por pena. Uhum. Você não está fazendo isso por amor, você está fazendo isso por dor, carência e apego. Uhum. Fácil sair desse processo? Não é. Mas possível? Com certeza. E é isso que a gente tenta levar essa consciência nos nossos atendimentos, seja, né, em que área for, reiki, constelação, enfim, você na psicanálise, porque é tão importante entender que, assim, e é um processo, não vai ser da noite para o dia, você não vai arrumar algo que você vai adorar fazer amanhã. Mas no momento que você começar a se abrir para essa nova possibilidade, ok, eu vou respirar fundo, estou morrendo de saudade, meu coração está apertado, meu cardíaco está todo, né, desarmonizado. Mas eu vou dar o primeiro passo. Vou primeiro cuidar da minha energia, vou buscar um reiki, vou buscar uma terapia. O que eu gosto de fazer? Vou buscar um curso. Eu tenho habilidades manuais, sei lá, fazer um curso de pintura, cerâmica, enfim. Vamos começar a colocar pessoas novas nessa vida. A partir de um curso, você pode conhecer pessoas muito interessantes, né? Agora, se eu fico só dentro de casa, ruminando aquela dor, ruminando aquela carência, aquela saudade, vai startar um monte de processos depressivos e depois, muito provavelmente, uma série de questões físicas, de doenças mesmo, né, Sô? Uhum. Tudo pelo tem que, né? Né? Cuidar,
eu ouvi uma pessoa dizendo, eu cuidei dos meus filhos e agora eles têm que cuidar de mim. Mas foi, a gente tem hoje, a gente está na modernidade, a gente tem vários jeitos contraceptivos, né? Então, escolha nossa também. E a criança necessita realmente de cuidado, ela não sobrevive. Se você deixar ela vivendo ali sozinha, ela não tem essa consciência, né? Agora, o adulto, ele sabe que ele vai ficar mais velho. Ele sabe que ele precisa de sei lá, ter um plano de saúde, um plano de qualquer outra coisa. Minha irmã fala, ó, eu já vou pagar aquelas casas de idosos, que eu esqueci o nome, que tem lá em Portugal, que ela tá indo morar lá. E aí, então, como que, porque eu não quero ficar, né, que não quero que o filho meu fique desse jeito de, tenho obrigação de cuidar, né, de qualquer outra coisa. Então, esse lugar da família, né, é um lugar que é ali, vamos dizer, a caixinha de todas as nossas ou percepções ou sofrimentos e feridas que a gente traz para serem resolvidas. Então, eu não entrei numa família à toa, a gente está aqui na espiritualidade, sem religião, como espírito de tantos 7 bilhões, por que eu estou aqui, né? Então, Jung fala muito isso, nada é por acaso, né? Então, se nada é por acaso, eu não estou nessa família por acaso. Então, qual é essa dor que eu preciso trazer à tona para vivenciá-la, soltar essa energia que está sendo uma ferida para mim, que principalmente no dever, eu deveria, eu deveria. Então, quebrar padrões é muito difícil, difícil porque esse sistema cultural que a gente tem, ele é um lugar, eu não queria usar a palavra alienação, mas é uma alienação mesmo. Dependendo do modo como a gente é criado, dependendo do modo que a gente é colocado na vida, a gente confia 100% naqueles seres que nos traz a visão do mundo. Então, como assim? Né? Se a minha mãe e meu pai pensam desse jeito, acreditam nessa religião, fazem isso, fazem aquilo, então, para a criança, aquele é o certo. Né? E aí, para ela ir crescendo e quebrando isso, é o autoconhecimento. Não tem autoconhecimento não tem trabalho sem autoconhecimento. Então, eu preciso me trabalhar, saber como meu corpo funciona, onde as minhas energias ficam, quando eu penso, porque já se sabe que quando a gente emite um pensamento, né, a minha aura fica de uma cor, a aura é essa energia que já fez aqui o chakra, né, ao nosso redor. E é tudo muito milésimos de segundo, né? Quando eu tô sentindo uma dor, um aperto no peito, eu tô contraindo, eu tô no modo de fuga, né? E ou luto ou fujo. Parece que alguém vai me atacar, parece que eu tô numa floresta e vai vir um tigre me comer. E muita gente tá assim, ou eu vou lutar, ou eu vou fugir, porque eu tô vendo um futuro aí improvável, que vai acontecer um desastre, né? E é uma sensação, é uma percepção de muito medo. Então, às vezes, esse medo é tão grande, né? Que eu tenho que segurar os meus. E os norte-americanos sempre brincam, né? Eles têm uma questão de olhar muito para si. Todos os filmes dele que a gente começa a analisar tem aquela questão, né? Pelos meus, eu vou até o inferno. Pelos outros, nem tanto, né? Então, ainda está muito ligado naquela questão pai, mãe, minha família, meu filho, não sei o quê, né? Então, onde que isso vai levando, né, a gente ter mais liberdade e coragem na nossa vida? E às vezes a gente não toma um passo adiante, ou a gente tem muito medo e não vai mesmo, fica ali emperrado, porque essas vozinhas, esses paradigmas culturais estão tão emaranhados dentro da nossa energia, dos nossos chakras, né, dessas fontes de energias que a gente tem, que a gente se vê preso mesmo. E é uma sensação de prisão. Tanto é que tem até tem terapeutas que usam uma técnica de visualização de uma grande tesoura
dourada e eu me vejo nesses vórtices de energia em quem eu tô ligado e depois eu vou cortando, vou cortando, vou cortando, porque como tudo começa energeticamente, né? O que eu tô falando aqui com você, o que a gente tá vivenciando nessa live, tudo acontece antes no energético. Então, já aconteceu antes. Se a gente sabe que isso, como que as coisas funcionam, por isso que o autoconhecimento é importante, eu já fico mais sossegada. Aí eu posso falar, eu tô assim, eu tô assado, então que trabalhos eu posso fazer em mim? Quem pode me ajudar a ir cortando esses laços, né? Porque muitas vezes sozinho a gente tem preguiça, a gente abre, né? Faz muita coisa pelos outros, né? Porque o outro nos instiga, né, a um compromisso. Mas o comprometimento com a gente mesmo, com a gente mesma, às vezes falha, porque eu tenho tempo, eu deixo para depois. Quem não fala isso para mim, né? Eu não, o seu eu faço, mas estava na noite de fazer o meu, e aí fica aquela dor, né, de não fazer. Então, se autoconhecer, perceber que padrões você está colocando ali no relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento íntimo, no seu trabalho, o que está te trazendo apego, né? Te trazendo uma rotina tão rígida que você pode começar a trazer consciência para tudo isso. A primeira coisa é trazer consciência. Estou vivendo isso, tem que assumir. Igual o bêbado assume que é Tem que bêbado. aceitar. Mas muitos que não assumem, não dá para tratar. Enquanto a pessoa não fala, eu sou alcoólatra, ela não assumiu, não dá para ter tratamento. Enquanto a gente não assumiu, eu tô sentindo uma dor do abandono, porque eu me sinto abandonada. Então, eu não quero que meu filho se sinta abandonado. Ele nem está sentindo isso. É a sua percepção, né? Estou me sentindo assim, assado. É a sua sensação. E aí você tenta impor para o outro. Não me abandone, não me rejeite, não me deixe, né? E aí o outro está vivendo o outro é o outro, ele também está vendo outros universos, né? Por isso que essa dor na hora de dizer adeus, das rupturas, ela mexe mesmo com a nossa energia. E a gente tem que acolher, tem que sentir o máximo que for disso tudo, sem esconder. E essa é a grande vantagem da gente se conhecer, né, Shirley? E é legal que nem você falou da questão cultural, né? É importante a gente entender como a gente se deixa influenciar pela cultura. Se a gente for analisar os países lá fora, principalmente os Inglaterra, enfim, dá 18, 19 anos, o jovem ele é quase que meio que obrigado a sair da casa dos pais. É cultural. Uhum. E tudo bem, não tem dor, não tem sofrimento. Ao contrário, o filho que começa 20, 21, 23, 25, está ainda na casa dos pais, sabe? De maneira geral, a cultura já olha meio feio. Como assim que ele ainda não... Até porque o governo ajuda, incentiva. Então, assim, com 18, 19, eles já estão morando sozinhos, dividindo apartamento com alguém. E é muito aceito, é tranquilo. Agora, de maneira geral, a nossa cultura latina, não só os brasileiros, mas a gente vê muito isso em Portugal, em Espanha, essa coisa italiana, né? De querer botar debaixo da asa, de não fica aqui, filho, não vai embora, não, você é meu e pertence. Então, até isso é importante a gente colocar em xeque, né? Assim, por que é tão diferente lá? A eles estão 100% certos, nós estamos 100% certos? Ninguém está. Agora, tem um movimento que a gente precisa olhar, que é um movimento que, assim, é diferente. E o que é de bom lá deles que a gente pode pegar e falar, poxa, realmente, me ensinaram que a família tem que estar toda unida, tem que almoçar junto todo domingo. Mas será mesmo? Será mesmo que é isso? A gente tem que começar a se fazer essas perguntas. E aí, no relacionamento, o tempo todo, será mesmo que eu estou feliz nesse lugar? Será mesmo que isso aqui está me fazendo bem? Será mesmo que eu estou fazendo por mim ou pelos outros? Na constelação familiar, e voltando àquele tema do tem que, né? Na nossa cultura tem uma coisa assim de os meus filhos vão ter que cuidar de mim quando eu ficar velho, né? Não, imagina, como assim você vai botar seu pai numa casa de repouso ou num asilo? Em países latinos, de maneira geral, isso é muito mal visto, né? E na constelação familiar, a gente fala muito que, assim, filho não tem obrigação.
O filho só vai conseguir devolver para pai e mãe o que eles receberam de pai e mãe, devolver minimamente, tá? Quando eles se tornarem pais. E aí sim eles vão fazer pelos filhos deles o que eles receberam dos pais. É a única forma razoável da gente falar que os filhos estão devolvendo para o planeta o que eles receberam de amor e de dedicação dos pais. Do contrário, o filho não tem que. Óbvio que eu mesma tenho uma mãe com 85 anos, está lá, autônoma, vivendo sozinha, tá bacana. Só que assim, vai chegar um momento que ela vai precisar de cuidados. Agora, eu vou fazer por amor e não pelo tenho que. Uhum. A gente tem que ter isso bem claro. Porque às vezes, assim, eu sou o filho mais velho, eu tenho que cuidar da minha mãe que está viúva. E fica aquele tenho que, aquela coisa mal parada, né? Aquele mal-estar. O idoso não se sente bem na casa desse filho, o filho, a nora, enfim, também não se sentem bem com aquele idoso. Às vezes, sentar e tomar uma decisão com coragem de, poxa, de repente vai ser melhor para ela estar numa casa, num asilo, ou sei lá, num retiro, num lugar onde ela vai ter outros idosos com quem ela vai poder conversar, do que ficar se sentindo um estorvo na casa de um filho ou de uma filha. Uhum. A gente precisa muito olhar para isso também, né? Assim, desse tenho que. Eu tenho que cuidar. Mas se você fizer isso sem qualidade, sem compaixão e sem amor, melhor não fazer. De verdade, gente, melhor não fazer. Uhum. E a gente vê muito, né? Nessas relações familiares. E nessa nossa cultura latina, essa coisa tem que estar junto, tem que estar junto, tem que estar junto, mas está lá junto, falando mal, reclamando. Então é melhor não estar. Uhum. A gente tem que estar o tempo todo olhando para as qualidades das relações. E o planeta vem vindo, né, mostrando para a gente como essa família nuclear está mudando. Né, eu tenho duas mães, eu tenho dois pais, e a gente sabe, conforme a coisa for evoluindo, essa família não vai existir mais. Uhum. Não vai. A gente sabe, né? É a evolução. Por quê? Porque a gente tem que começar a olhar para o coletivo. Eu não posso, que nem o americano, você colocou o exemplo, é verdade. É a minha esposa, são os meus filhos, a minha casa, vizinhos que se danem, né? Quando a gente precisa começar a olhar para o coletivo e falar, se eu não estou bem e o meu vizinho não está bem, e o planeta não está bem, é por isso que a gente ainda vê nos dias de hoje uma guerra rolando lá na Ucrânia, porque a gente ainda não consegue olhar para esse coletivo. Uhum. Né? Isso mesmo, a Chan acabou de falar que ela está no carro. Ô, Chan, pede para participar, para você entrar aqui. A gente estava falamos muito de você, falamos dessa despedida que você está vivendo aí. Já está voltando, então, aqui, né? Parece que o caminhão passou. Tadinha! Parece que o caminhão passou por cima de mim. Ô, dó! A cultura, gente. E aí, né, tem que, com essas dores aí que parece que foi esmagada, né, que tirado algo, né, de si mesmo, da energia, né, é muito intenso. Né? Não quero. Ela colocou não quero. Ela não está em condição de entrar na live hoje, criança. É verdade. Hoje só de longe, eu imagino. Então, nós imaginamos, Xan, queríamos estar aí para te dar um abraço também, mas estamos aqui energeticamente te dando um abraço, porque é uma dor muito imensa mesmo a ruptura. E a gente precisa sentir essa ruptura. Né? E você sabe muito bem, né? Também, a gente está falando assim, a gente entende, né? Mas na hora que vem, o que eu faço? A gente, ainda bem que a gente tem muitas ferramentas para usar a nosso favor, mas quem não tem, eu sempre falo, respira, né? Respira, né? Vai sentindo o seu coração, vai sentindo que a gente nunca está sozinha, nem sozinhos nesse mundo, né? Que as coisas vão se organizar, elas se organizam, né? A mesma coisa quando a gente joga uma pedrinha na água, muda ali a frequência dela, mas logo ela senta aquela pedrinha e volta para o curso dela, normalmente junto com aquela pedrinha que ficou lá, né? E
A Rosimar fala aqui, também tô deixando tudo vir à tona com toda a força e dói pencas. Ah, Pencas. dói sim. Dói, Mas mas assim, tem uma frase que eu gosto muito, queria compartilhar com vocês, que é assim: enquanto eu fico brigando por aquilo que eu acho que é meu, eu afasto aquilo que é para mim. E é isso, né? Assim, a vida é movimento. Daqui a pouco isso já passou. O tempo todo a gente é mudança, 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 mudança. E se a gente não vai nesse flow, se a gente não aceita que vai mudar mesmo. É linda a fase, vamos voltar ao assunto da Chan e dos filhos, né? É lindo o filho pequenininho, bebê, e as fases vão vindo, né? Cresce, aí adolescência. É isso, a vida vai fluindo. Não tem como segurar, não tem como amarrar, por mais que a gente queira. Aí, quando bate muita saudade, pega os álbuns de fotografia, olha eles lá bebezinhos, né? Assim, ai, delícia, gostoso. Ponto, acabou. Agora vamos esperar os netos. Eu já estou na fase de esperar neto. Mas assim, é isso, é esse flow. Não é fácil. Eu calculo, eu queria estar muito hoje perto da Chan para dar um abraço gostoso nela, porque eu sei o tamanho da dor. Eu tenho 2 filhos morando fora. Mas ela tá aí buscando, trabalhando, e é legal até para a gente compartilhar com vocês da live, né? Por mais que a gente somos terapeutas, temos técnicas, temos, mas a gente precisa de ajuda, né? Então, assim, tá doendo tanto, busca uma amiga, busca uma terapia, a gente tem onde encontrar, né? Apoio, colo, e às vezes a gente precisa de colo mesmo, a gente precisa se entregar, chorar um pouco, falar, ai, hoje eu não tô bem, hoje eu tô querendo um abraço, tô querendo que alguém venha tomar um chá comigo. E isso, pede, né? Assim, não fica sofrendo sozinho, escondido no quarto. Pede, fala, olha, hoje eu quero companhia, hoje eu não tô bacana, hoje eu tô precisando chorar. Ou não, eu quero passar o final de semana enfiado na televisão assistindo Netflix, tá bom também. Mas assim, se permita sofrer, chorar, vive o luto. A mesma coisa quando a gente perde alguém mesmo, né? Quando morre e tal. É e a gente já importante falou uma live, né, sobre essa. é importante olhar para essa dor, é importante chorar sim, sofrer sim, não dá para passar batido. Ah, deixa para lá, vou para festa para não pensar. Vai chorar lá na frente depois. E a gente sabe, né, Sô? Tem que ser com consciência. Eu vou chorar, tudo que eu tiver que chorar. Acabou, virei a página, respiro, vamos lá, o que tem para fazer hoje? E acredito muito quando a gente vai lidando com a vida, percebendo que ela é inconstante, ela não é algo parado, igual você falou, vai ficando fácil. A vida, cada dia que a gente acorda, é como se a gente encarar como uma nova encarnação, que eu vou viver novas experiências. Né? Às vezes, quando tem até autores que falam isso, quando a pessoa está tão apegada a problemas, ela não consegue pensar em solução, porque quando a gente pensa no problema, ele vem o problema, ele fica perto da gente e a gente não consegue ver a solução depois. Vamos pensar, tá, eu tô com isso, qual é a solução para isso? Eu tô com aquilo, qual é a solução para aquilo? E aí a solução começa a vir para a gente. Quando eu tô com um aperto no peito, eu respiro e coloco para o meu cardíaco. O que tem aqui que eu não estou conseguindo sublimar? O que tem aqui que eu não estou conseguindo trazer para o meu raciocínio, compreender? Que emoção é essa que está me dominando? Né? Se eu começo a fazer esse exercício, eu faço e vem, nossa, é isso. Ai, comecei a perceber, é isso. Aí tem a etapa depois. As pessoas perguntam, mas tá, o que eu vou fazer com essa emoção que está aí? Tem que Nós, seres humanos, estamos aprendendo a pegar essa emoção e compreendê-la, sublimá-la, não é entender com a cabeça, mas é entender realmente com o coração. Entender porque entender com o coração é o caminho racional, porque o nosso racional, ele está no cardíaco, ele mora no cardíaco, ele não mora na cabeça como um banco de dados. A cabeça é ótima para a gente lembrar da live, para a gente marcar coisas na nossa agenda. É um computador, mas a gente procura a solução aqui, a gente fica patinando, porque ele fica lá no banco de dados, e o banco de dados dele é toda a nossa história e nossos paradigmas. Agora, quando eu vou lá buscar aquela solução dentro do meu cardíaco, dessa energia que mora aqui, perto do coração,
né? Bem no meio do peito mesmo, que eu acho que todo mundo já teve aquela sensação que parece um aperto, uma angústia, né? Então, é isso que não é físico, mas contrair que está aqui me doendo. Eu não vou, eu faço isso, eu não tenho uma resposta rápida, né? Porque a gente está nessa era também do tudo muito instantâneo, muito rápido. No primeiro dia não, você não vai sentir, mas se você colocar a mão, só de você começar a dar vazão para essa emoção, né? Vem cá, o que é isso daqui? Aí você vai percebendo que é um medo lá que está misturado com uma ansiedade, que pode ser, é um medo de um futuro incerto. Que futuro é certo? Aí você começa a se questionar, que futuro é certo? A gente não sabe, ainda bem, o dia da nossa morte, mas a gente sabe que a cada esquina ela pode estar presente, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Hoje eu estou vivendo uma questão, amanhã é outro dia. Então, para que eu vou colocar minha energia no amanhã? No hoje, qual é a solução que eu tenho hoje? Né? E eu consigo compreender mais quando, com esse autoconhecimento, eu vou entendendo que as leis que regem esse mundo, eles funcionam, né? E essas leis colocadas mais resumidamente por Hermes, os três grandes, né? Que eles falam, Hermes Trismegistus, acho que é assim que fala, né? É. Que é os três grandes, essas leis herméticas, que ele resumiu bem, que vem de uma outra, de um outro conhecimento, que ele vai falando, tudo que vai e volta, o que tem em cima tem embaixo, nosso mundo é mental. Primeira lei, nosso mundo é mental. Então, na hora dessa despedida, o que eu posso estar criando ali no meu mental, né? Primeiro, para abranger tudo isso? O que eu estou pensando naquele momento, né? Então, eu quero imaginar, igual a Chanta se despedindo da filha, quero imaginar e ver a minha filha lá, fazendo a faculdade dela, conhecendo novos amigos, vivendo novas experiências, aprendendo a cuidar de si sozinha, aprendendo a cuidar de uma casa sozinha, né? Aprendendo a dirigir um novo. E, eu né? Eu também me vejo, né? Vivendo agora, né? Numa casa onde eu possa, como que eu posso fazer essa casa de uma maneira que ela seja mais receptiva para mim, que agora com a ausência, né? Porque quando sai é uma energia. O que eu coloco ali ou não coloco? O que eu colocar para o espaço, mas não fica aquela dor de entrar naquele. A pessoa não consegue nem entrar no ambiente, né? Não. É esse cômodo, olha que legal do que ela deixou, como que eu posso agora fazer assim, fazer assado, para quando ela chegar, é a visita, né? Como que vai ser o quarto aqui, né? Dessa visita. E como que vai ser de agora em diante. Eu posso trazer esse mundo que é uma lei, a lei mental, para ajudar nesse processo, né? E ajuda muito, porque aí, às vezes, a gente tem medo de visualizar. E visualizar é uma das primeiras leis, por conta da lei mental, se criou a lei do segredo, porque é visualizar. E aí a gente tem medo de visualizar. E a gente só consegue visualizar aquilo que a gente expandiu um pouquinho a nossa consciência. Porque a pessoa tentar visualizar, por exemplo, uma joia de rubi, se ela não sabe nem o peso, né, daquela joia, se ela não sabe nem como ela usaria aquela joia, é visualizar no vazio também. Então, o que eu sinto? Por isso que se fala muito, vai lá sentir, vai naquele lugar que você tem vontade, vai no mar e sente essa experiência do mar, igual lá do aeroporto, vivendo, né, vendo os aviões, sentindo essa experiência, essa expansão. Nossa, é 1h30 daqui, eu acho, Belo Horizonte. Então, a história como sentir muitas saudades, né? Então nas férias eu vou mapear Belo Horizonte, conhecer lá a Chané Taurina, os melhores restaurantes que tem lá. E aí eu vou
crescendo um pouco, né? E criando mais possibilidades para minha vida. E quanto mais possibilidades eu tenho, mais eu vou ampliando o meu leque na minha vida. E quanto mais leque, mais programas meus eu tiver nesse leque, mais eu estiver produzindo nesse leque, né? Mais eu tenho. E não é procurar coisa para fazer, mas é se sentir nessa produção, se sentir, né? Se realizando com amigos, com trabalhos, com projetos, olhando mesmo todas as áreas da vida nesse leque, o que mais que eu posso colocar? Por quê? Porque a vida é inconstante. Porque eu sei que hoje eu tenho essa X sala, amanhã eu não sei o que pode acontecer, E né? tudo pode acontecer mesmo, né, Sônia? Do minuto para o outro, né? Uhum. E a gente tem que entender que, assim, a gente não pode se conformar com uma vida meia boca, né? Né? Ah, tá bom assim. Uhum. Ah, deixa, tá tudo certo. Uhum. Não, porque a nossa vida pode acabar amanhã. Quer dizer, a gente sabe a nossa vida física, né? A gente sabe. Uhum. Mas assim, tem gente, tem senhoras às vezes que eu atendo, falam, mas com essa idade eu vou fazer o quê? Vai para o asilo bater papo com outros velhinhos, por exemplo. Sei Uhum. lá, aprende a bordar, a fazer crochê, não sei. O que você Uhum. gosta de fazer? Tem pessoas que é difícil, você pergunta, o que você gosta de fazer? A pessoa para e fala, não sei. Então está na hora de descobrir. Uhum. Ainda dá tempo para. A gente tem que o tempo todo se olhar e assim, eu estou feliz? Minha vida está boa mesmo? Ou eu me Uhum. acostumei com isso aqui? Tem Trabalhar. brilho, meu olho ainda brilha ou já está totalmente apagado? Né? Uhum. E não precisa, a gente não está falando aqui de trabalho formal, não, de aos 50, 60 anos voltar para uma universidade. São coisas muito pequenas, muito simples, Uhum. que podem preencher a sua vida. Mas a primeira pergunta que se tem que fazer é: o que eu gosto de fazer? Né? Quais coisas eu tenho habilidade? De repente, eu só sei fazer bolo. Bacana, vai fazer bolo. Uhum. De repente, começa a fazer bolo para o prédio, para a vizinha. Não sei. É que a gente passa, muitas pessoas, passam uma vida toda sem se olhar, sem tentar Uhum. entender como elas funcionam, né? Do que elas gostam. Passa uma vida toda tentando atender marido, esposa, filhos, pai, mãe, e não se vê e não se enxerga. Há momentos na vida em que a gente tem que ser egoístinha, digamos assim. E assim, eu tenho que estar bem para eu emanar amor. Eu tenho que ter amor em mim para passar amor. Eu tenho que ter caridade em mim para passar caridade. Eu tenho que ter compaixão comigo para eu ter compaixão com o outro. Sempre começa por nós, né? Então, às vezes, estar sozinha depois de um divórcio, de uma morte, de um falecimento de um parceiro, ou os filhos forem embora, é uma bênção, porque é o momento em que você vai conseguir, de fato, olhar para si. Uhum. E que eu falei agora há pouco, né? Assim, de repente, aí o universo, quem sabe o universo vai trazer para você o que você merece de fato. E não o que você achava que te fazia feliz e que não está te fazendo feliz. A, Se fazer essas perguntas com coragem, fala. É uma ótima oportunidade para se descobrir mesmo, isso que você falou. E a Lia está aqui. A Aline, linda, minha sobrinha fofa. Tá longe, mora lá em Luxemburgo, essa querida. Mundo longe. E a oportunidade de se conhecer, às vezes, é a única saída. Às vezes não, eu coloco hoje como única saída, porque você falou isso, uma paz, uma cera, e eu lembro de um vizinho meu que eu ficava observando, eu sempre fui muito observadora, e eu ficava observando, ele saía cedo, eu era criança, e ele voltava, subia, morava lá em Santo Amaro, era uma ladeira a rua, e aí ele entrava na casa dele, todo dia com aquela pastinha. Eu falei assim, nossa, esse cara não faz nada da vida dele. E eu ficava só observando. E até eu vou lá na casa dos meus pais e eu vejo, me dá uma sensação assim, nossa, sabe, de uma vida jogada fora, né? Porque, só porque a pessoa trabalhou e sustentou, mas é porque é um paradigma muito cultural, né? Que eu só tenho que trabalhar, me reproduzir, né? Comer, acabou. Acabou, é só isso a vida, né? E às vezes um trabalho que não está me satisfazendo, né? Que eu via ele saindo com aquela paixão, eu não via nada de felicidade nele.
e não sei, mas a gente vai aprendendo que a gente se enquadra em tantas coisas. E eu pensava, o que de melhor poderia acontecer com aquele homem? Eu não sei se aconteceu, seria ele ser despedido. Para ele parar com a, sabe, Né? quebrar aquele ciclo vicioso, né? E às vezes a gente pensa que algo que acontece é uma catástrofe. Não é, é o melhor que pode acontecer, né? E aí a gente vai expandindo mais. No início, claro que é aquela dor, aquela dor, aquela dor. Mas toda ruptura é uma oportunidade da gente expandir e ser cada vez melhor para quem? Para nós mesmos. É a gente se livrar dessa nossa versão velha, sabe? Igual a cobra que vai saindo daquela casca, ela tem que se esfregar ali e acredito que até dói para sair. E a gente está muito numa versão nossa, às vezes, muito centrada que tem que fazer essas coisas, que tem que ser assim, que tem que ser assado, e é difícil de sair. Aí vem uma ruptura na vida, você não faz por si mesma, porque a gente antecipa o caso, ó, não tô feliz, né? Não tô me sentindo bem assim, tá ficando pesado para mim. Ou eu insisto nisso, né? Antecipo, porque eu já tô percebendo o que vai acontecer, né? Ou eu deixo acontecer o caos. E às vezes o caos é a pessoa ser mandada embora, a empresa fechar, ter uma separação litigiosa, ter acontecer algo. E a gente às vezes fica esperando esse algo acontecer, né? Em vez de tomar, porque pode acontecer daqui 20 anos. E aí 20 anos, né? Cada vez mais a gente tem a questão biológica. Vai ficando pesado, né? Poxa, aí a pessoa fala, nossa, se eu tivesse tomado essa decisão 20 anos atrás, eu estaria com outra vibe. Realmente estaria. Mas você esperou. Esperou, esperou, esperou. E agora a gente. O ruim é assim, o ruim que eu falo, né? A gente tem que assumir com as consequências do que a gente planta, Sim. né? Então, o que que eu estou plantando, né, hoje? Eu estou plantando esforço, estou plantando dor, estou plantando ressentimento, estou plantando que a vida é muito difícil porque eu estou num lugar que eu não gosto, mas eu vou para mostrar para todo mundo que eu sou forte. Estou plantando isso. O que que eu vou colher, né? Então, A é isso. colheita é certa. A colheita vai ser certa. E às vezes eu não quero colheita, mas ela vem, isso é consequência, né? Por isso que quanto mais velha a pessoa vai ficando, ela fala, nossa, mas eu fiz tudo isso, mas olha o que está acontecendo agora. Não é agora, né? Tá vindo tudo isso porque é uma das leis. O que vai, volta. O que é em cima, embaixo. Tem a lei do fluxo. Então, a lei do ritmo da vida. E se a gente vai percebendo esse ritmo da vida, a gente fala, ok, né? Tá assim agora, o que que eu posso fazer? Nossa, eu não tenho ferramenta para isso. Procure alguém que possa te ajudar a perceber se você quer fazer uma transição e uma mudança. E é melhor fazer a transição quando a gente está bem, já está percebendo do que a gente já está lá dentro do poço, e aí é mais difícil, porque eu tenho que fazer muito esforço mesmo, porque a corda, né, tenho que ter força nas pernas, nos braços, e vou cansar, e às vezes eu vou cair várias vezes de novo, do que eu perceber que eu estou chegando no poço e falo, gente, preciso fazer uma transição, que está chegando ali, eu estou percebendo que pode acontecer isso, né? Não Então, deixa como é que fala? Deteriorar, né? Não deixa deteriorar seu corpo físico, as relações. Não deixa a coisa ir pro buraco, ficar uhum, aquela coisa horrorosa para tomar uma decisão. isso mesmo. É Então, isso, nosso tempo. já deu, já vai acabar aqui. Se vocês quiserem participar do nosso grupo, né, tanto no WhatsApp, é só mandar um direct. E a gente agora vai colocar essas lives também lá no YouTube. E gostaríamos que vocês estivessem lá com a gente no Reconexão Essência no YouTube, tá bom? Tá lá na bio, aqui na frente do Reconexão, é só clicar lá que tá nosso YouTube, né, Shirley? Tá. Daqui a Bom, lá, pouquinho eu já subo essa live para lá. aí a gente já espera vocês lá, tá bom? Então cuidem-se. E olhem para essa instabilidade da vida de todos nós. Um Um beijo, beijo. um beijo Beijo, meninas. Tchau, querida. Beijo, beijo. a todos vocês que estão aqui. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo.